amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós, durante muitos anos, no meu caso, desde que este canal de televisão veio ao ar, em 95, no século passado ainda, outra coisa não fiz senão me debruçar sobre páginas e livros evangélicos, Antigo e Novo Testamento, e desta forma traduzir todos os seus conteúdos, difíceis ou fáceis, aos que querem levar a fé ou alimentar a fé com exigências culturais. Agora me veio à mente, antes de buscar outros livros e outros temas, dedicar alguns programas a respeito do Evangelho celebrado. O Evangelho não é só lido, o Evangelho não é só escrito, o Evangelho não é só tema de aula de catecismo ou tema de estudo nos seminários. O Evangelho é, sobretudo, para ser vivido e proclamado. E como haveremos de ver, o lugar por excelência da proclamação do Evangelho é a liturgia. Qualquer liturgia hoje tem a sua parte de leituras preparatórias e, sobretudo, a Santa Missa, a Eucaristia. Não existe Eucaristia que não contenha como parte integrante do rito o Evangelho. Desta vez, o Evangelho proclamado. E é o que nós gostaríamos de fazer aos telespectadores, ensinando-os a prepararem melhor e a tirarem bons frutos das celebrações litúrgicas a que vão, de que participam e na qual tomam parte, oferecendo juntamente com o sacerdote o sacrifício de Cristo a Deus. Padre Anselmo, tem uma palavra. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você, caro irmão, amigo, amiga, que semanalmente nos acompanha através da Rede Vida de televisão. Como bem introduziu o Padre Fernando, vamos começar, sem sair das páginas bíblicas, um tema novo, o Evangelho celebrado. Padre, já poderia, se o senhor me permite, começar a nossa conversa dominical com uma pergunta. Antes disto, eu queria dizer ao telespectador, e a você também, que eu estive há pouco no Nordeste, mais precisamente na Paraíba, dando um curso para leigos e seminaristas na maior cidade do estado, depois de João Pessoa, que é Campina Grande, com 400 mil habitantes. Foi um curso para mais ou menos 100 pessoas que participaram durante uma semana e o bispo de lá, novo, recém-possado, veio me abraçar e falar quanto bem o nosso programa faz para aquela região e para o povo e para o Brasil inteiro. Eu tive muitos bons testemunhos lá em Campina Grande, inclusive de um jovem que se forma jornalista neste final de ano e que me busca muito neste programa, procurando assim uma cultura melhor. Ele já é católico praticante, mas uma cultura maior. Rafael Augusto é o seu nome. Isto tudo para dizer que o nosso programa tem uma aceitação capilar muito grande, pelo menos na região onde eu visito com mais frequência, que é o Nordeste, mas o Sul também.
Minas Gerais, sobretudo. Então, a esse povo todo que nos vê semanalmente, também inclusive o clero de onde vi, lá da minha igreja de origem, o clero de Estância, nos acompanha semanalmente. A todos vocês o nosso abraço, o nosso carinho. A gente espera que com este programa a cultura da fé tenha cada vez mais se desenvolvido no meio de nós. Mas vamos iniciar o tema? Vamos. Reiteradas vezes, da criança ao jovem, do jovem ao adulto, ao ancião, todos nós ouvimos o Evangelho. E de modo introdutório, Padre, a gente queria que o Senhor nos introduzisse na seguinte questão: há alguma diferença entre ouvir o Evangelho, ler o Evangelho e viver o Evangelho? Bom, são perguntas conjuntas e que não são necessariamente exclusivas. Se pode e se deve fazer a mesma coisa. Mas o que acontece antes da proclamação do Evangelho numa celebração eucarística, litúrgica? O que acontece? Os ritos iniciais. Quais são os ritos iniciais? O em nome do Pai, depois a saudação, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e logo em seguida o reconhecimento das próprias faltas, que nós chamamos de ato penitencial. Tomemos como ponto de partida o ato penitencial. Claro, na saudação também se usa um texto bíblico, a graça e a paz de Deus nosso Carta Pai de Paulo, né? E de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Não tem sentido nenhum o padre chegar no altar e dizer bom dia. Ou no final da missa, bom dia, boa tarde ou boa noite. Isto é saudação profana, isto é feito para fora da igreja. Muito melhor, o Senhor esteja convosco, ou ide em paz e o Senhor vos acompanhe, ou a graça, como disse no início da missa, não é? Há uma diferença entre a celebração que é litúrgica e que deve sempre permanecer estável e lá fora, onde tudo pode ser modificado a bel prazer. Mas logo depois desta saudação inicial, eu diria até antes da saudação inicial, existe a procissão de entrada. Esta procissão de entrada não é somente um andar pela nave e pelo corredor central da igreja. Ela é a igreja, é a assembleia que se encaminha assim ritualmente, processionalmente, para o lugar da celebração. É pena que nas nossas igrejas, sobretudo dominicais, o povo não possa tomar parte nesta entrada solene, porque são muitos e a igreja não comporta isto. Mas seria auspicável que em algum momento, dia de semana, com pouca gente, todos entrassem em procissão para a celebração eucarística. Envolver também, quanto mais possível, o povo na celebração, para que não pareça um auditório. Nós num palco e eles num auditório. Eles também entrariam em procissão antes dos acólitos e do celebrante principal, às vezes com o diácono também, eles também entrariam logo após aquele que carrega a cruz e que deve ir à frente, de preferência com 2 acólitos laterais, com as 2 velas acesas. Certo? Mas qual seria a razão de, por exemplo, o povo também ter que entrar em procissão? Não é ter que entrar, é ele se sentir parte
de uma grande assembleia que se aproxima do altar, cadencialmente, cantando um canto apropriado para aquela liturgia do dia e para se iniciar a celebração. Eles se sentiriam, a meu ver, mais participantes do que ouvintes ou auditores, certo? E depois, como você disse bem, vem o rito penitencial. Temos tempo ainda? Sim, creio que sim. Não. Estão dizendo que temos que encerrar aqui e fazer um pequeno intervalo.